Olá, turma. Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa primeira videoaula, né, do conteúdo extra, que é evolução. Vamos falar um pouquinho sobre os conceitos das teorias evolutivas e as evidências, as provas da teoria. Faz uma reflexãozinha rápida aí. Você acredita que todos os seres vivos que nós temos atualmente, são capazes de se modificar ao longo do tempo? E será que esses seres vivos permanecem os mesmos desde quando a Terra surgiu até hoje? Como que eram os seres viventes nas eras geológicas anteriores à nossa? E é possível a gente conseguir explicar essa diversidade de seres existentes no período atual? A teoria da evolução, galera, é uma teoria que admite que os seres mudam ao longo do tempo. Uma mudança gradativa, uma mudança bem lenta, e que é um modo desses seres estarem sobrevivendo no ambiente onde eles estão inseridos, né? A maioria dos biólogos aceitam essa teoria. E a gente tem muitos argumentos a favor delas para poder provar que ela é real. Exemplo: observa esse animal aqui na sua tela. É uma libélula. Só que esse animal aqui, ele viveu há 110 milhões de anos atrás, no estado do Ceará. Esse animal morreu e foi conservado, né, o seu molde, numa região que depois virou uma rocha. Isso é um fóssil, é um registro de um animal que viveu, então, né, de um ser vivo que viveu há muito tempo e ficou preservado. E através de evidências como essas, a gente consegue estabelecer se essa espécie, se esse grupo de seres teve modificações ao longo dos anos. O evolucionismo, ele surgiu assim depois de alguns cientistas se questionarem, né, as teorias que até então eram aceitas. Primeiro, até mais ou menos no século XIX, a teoria aceita, a única que era admitida, era do criacionismo. Uma entidade divina criou os seres, né, todos os seres vivos, as plantas, os animais, e esses seres não mudavam ao longo dos anos. Também é uma corrente chamada de fixismo. Então, até um tempo atrás, esse era o pensamento. Um ser, uma divindade, criava os seres vivos e eles eram fixos, eles não mudavam, conforme você consegue visualizar nessa imagem aqui de baixo. Passava-se muito tempo e esses seres não mudavam. Só que muitos cientistas, né, indignados, né, assim, angustiados com essa corrente, questionavam, pegavam exemplos, né, de plantas, de animais e comparavam o corpo desses seres ao longo de muito tempo, muitos anos, e viam que tinham modificações ali. Começou então a se estabelecer a base da teoria evolucionista, que acreditava que os seres mudavam. A teoria evolucionista, ela sempre confrontou com a igreja, porque a igreja, né, obviamente, vai defender o criacionismo, a criação. Deus criou, Deus fez. A ciência já quer mostrar uma outra explicação, que os seres não são hoje do modo que eles eram há algum tempo atrás, eles mudaram. Então há esse contraste entre a ciência e a religião. Como provas, né, da evolução, nós podemos comparar as estruturas, por exemplo, dos hominídeos, né, os primatas que foram se modificando ao longo do tempo e originando novas espécies. Podemos também analisar a história geológica da Terra. Lá na geografia você já estudou sobre isso, você já viu que antes nós tínhamos um supercontinente e que ao longo de milhões de anos foram se separando, né? Era a chamada Pangeia. Ele foi se separando, originando blocos menores de terra, e cada região de terra que foi formada ali tinha uma condição diferente de clima, de luminosidade, de água disponível, e tudo isso influencia nas mudanças dos seres vivos. Vamos então analisar as principais provas, as principais evidências da evolução, que são os fósseis. É chamado de fóssil qualquer registro de vida de um ser que já esteve na Terra. Então, um animal que ficou congelado durante milhares de anos, um outro animal que ficou preso no âmbar, que é aquilo que a gente chama de nódia de uma planta,
Uma planta petrificada, né, a parte orgânica dela foi substituída por minerais e aí fica tipo ela vira uma pedra praticamente. Então tudo isso que prova seres que já viveram na Terra e foi um registro deles é chamado de fóssil. E como que um fóssil contribui para a gente falar de evolução? Eu pego, por exemplo, o fóssil de um mamute que viveu há milhares de anos atrás e comparo com seus parentes mais próximos, que são os elefantes, e vejo que há modificações ali. Eu posso comparar o corpo de um inseto que viveu lá na era dos dinossauros com o inseto que vive hoje. Então, os fósseis, essas impressões que ficam dos seres vivos, nos dão essa base de comparação. Elas são, então, uma evidência de evolução. Outra evidência são os chamados órgãos vestigiais. São órgãos que a gente pega o corpo de um ser vivo, esse órgão está ali, ele não tem mais uma função específica, uma função clara, mas ele já teve uma função há muito tempo atrás nessa espécie. Por exemplo, no nosso corpo é o apêndice. O apêndice no ser humano ele é uma pontinha do intestino que não tem saída e que hoje não tem função, mas já teve função para a gente há um tempo atrás. Ele está perdendo a função, então ele virou um órgão vestigial. E isso é uma prova de que o nosso corpo está mudando, está evoluindo. Outro modo também de falar de evolução é comparar a anatomia dos seres, para poder estabelecer algum tipo de parentesco entre eles. Exemplo, se eu pego o braço de um ser humano, a pata dianteira de um cavalo, a asa de um morcego e a nadadeira de uma baleia. Observa pelas cores aí que os ossos são os mesmos, embora cada estrutura tenha uma função de cada ser vivo. Nos seres humanos, o braço é para dar equilíbrio e pegar alguma coisa, manusear com a mão. Nos cavalos, a pata é para ele cavalgar, para ele correr. Nos morcegos, a asa é para ele voar. Na baleia, para ela nadar. Mas observa que tem uma origem em comum. Então tem uma certa semelhança aí. E aí essas semelhanças elas vão estar presentes, né, naquele grupo de espécies ali e elas podem desaparecer também, independente. A gente vai falar muito sobre isso quando a gente chegar nesse tema chamado de órgãos homólogos. Tem uma aula só sobre isso. Então a gente vai pensar, né, em evidências na hora da fase embrionária. Por exemplo, se eu pego o embrião de um tubarão, que é um peixe, de uma salamandra, que é um anfíbio, de um lagarto, que é um réptil, de um gambá, macaco e um humano, que são mamíferos, eles têm semelhanças embrionárias. Ao longo das semanas de desenvolvimento, vai tendo modificações, e aí vai ficando cada vez mais específico. Mas no comecinho, a gente se parece muito. Analisa esse quadro que você vai entender melhor. Podemos usar também a bioquímica, que é comparar o funcionamento corporal, comparar o nosso próprio DNA com o de outras espécies, buscando achar aí semelhanças e diferenças. E também podemos utilizar a distribuição geográfica das espécies. A gente vai observar que grupos que eram da mesma espécie, quando são colocados em ambientes com a pressão diferente, com clima diferente, disponibilidade de alimentos, enfim, a pressão ambiental é diferente, cada grupo, grupo A e grupo B, que estão em locais diferentes, vão começar a diferenciar-se também, cada grupo seguindo com um padrão. Isso é chamado de especiação. Teremos uma aula inteira sobre isso também. Para a aula de hoje, nós vamos falar rapidinho das duas principais teorias evolucionistas. A primeira, que é chamada de Lamarckismo, foi disseminada por um cara chamado Lamarck. O que Lamarck falou para a gente? Ele colocou que a evolução acontecia por causa de duas leis. Uma era chamada de lei do uso e desuso. Segundo ele, o ser vivo, se ele utilizasse muito uma estrutura, muito um órgão, esse órgão ia ficar cada vez mais desenvolvido. E se ele não utilizasse, esse órgão ia entrar no desuso, atrofiar e desaparecer. E outra lei que ele falou, a lei da transmissão de caracteres adquiridos. Aquela característica que o corpo desenvolvesse, o indivíduo passaria para os seus filhos. Então, pensando no Lamarck, olha para esse animal aqui embaixo. Segundo ele, esse animal aqui
Por ele não precisar de usar pés para poder andar no solo, os pés desapareceram. Então, por isso que, segundo ele, as cobras não têm pés. Ela não precisava, ela rastejava no solo sem pezinhos, os pés ficaram atrofiados e sumiram, e elas passaram essa característica para os seus filhos. Observa onde eu vou fazer um destaque aqui, a patinha bem atrofiada. Ele usava esses argumentos visíveis como um modo de justificar a sua teoria. Segundo Lamarck, então, a exigência do ambiente fazia o ser vivo se modificar. Se o ser usava um órgão, essa estrutura ficava cada vez mais desenvolvida e ele passaria isso para os filhos. Se ele não usasse um órgão, a estrutura ia ficar atrofiada e ele não passaria isso para os filhos. Então, segundo Lamarck, eu, Jefferson, vou para a academia, vou malhar, vou ficar saradão, musculoso. Se eu me acasalar e tiver um filho, meu filho já nasceria musculoso. Ou eu, Jefferson, estou andando pela rua, sofro um acidente, tenho meu braço amputado, decepado. Se eu me acasalar e tiver um filho, meu filho nasceria sem braço. Esse era o pensamento dele. Uso e desuso, ficar malhado ou ter o braço cortado e transmitir para o meu filho isso. Como isso era esse pensamento dele, né, era muito assim incoerente, vem um cara que questiona ele, que é o Darwin. Darwin é chamado de o pai da evolução. Darwin fez contribuições valiosíssimas que fez a gente repensar o pensamento do Lamarck e fez então a gente entender como que a evolução acontece. Segundo Darwin, acontece o que é chamado de seleção natural. O ser mais adaptado ao ambiente é selecionado, sobrevive e se reproduz, e aquele que não tem adaptações boas desaparece. Exemplo, olha essa imagem 1 aqui que você observa duas borboletas. Tem duas aqui, uma escura e uma clara. Quem você acha que está mais protegida nesse ambiente? A clara, porque a clara se disfarça no meio. Então, se vier um passarinho, vier um lagarto, ele vai visualizar primeiro a preta e vai predar ela. Ela está pouco adaptada ao ambiente. Aí começou a ficar muito poluído o ambiente. Fumaça. Quem ficou mais escondido agora? Olha a foto 2. A escura. Agora a situação inverteu. O ambiente mudou. A mais adaptada nesse caso agora seria a preta, então as brancas morreriam mais fáceis. Então a característica preta ia ser benéfica e ia continuar existindo em mais quantidade. Então está havendo uma seleção do meio. Como que Darwin mostra isso pra gente? O cara foi um pouco doido. Ele entrou num navio chamado Beagle, deu a volta no mundo numa viagem que durou quase 5 anos. Ele passou por todos os continentes e tudo que ele via de planta, de animais, ele ia anotando. Ele fez vários registros. Que ele vai e publica um livro. Esse livro chama-se A Origem das Espécies. Nesse livro, o Darwin ele mostra que as espécies que viviam em determinados locais, ele usou como exemplo os pássaros que viviam na ilha Galápago, aqui pertinho da gente na América do Sul. Ele falou que esses pássaros que tinham ali, todos eram originários de uma espécie ancestral. E como que ele provou isso? Ele, através de seus registros, ele mostra que os pássaros eram muito semelhantes, o que mudava neles era o bico. E aí ele afirmou que esse bico estava diferente devido à alimentação que estava disponível ali naquela região para eles. Então Darwin falava o seguinte: num determinado ambiente, os indivíduos que tinham as características mais favoráveis para poder ficar ali sobreviviam. Se eles sobreviviam, eles tinham mais chance de reproduzir e os filhos deles herdariam as características dos pais. Já se o ser não fosse bem adaptado ao ambiente, eles morreriam. Quem morre não se reproduziu, então aquela característica ia diminuindo cada vez mais até desaparecer. Para ele, então, os seres eram diferentes e os melhores sobreviviam. Então, fazendo uma comparação rápida, para o Lamarck, o ambiente modificava o ser, isso seria chamado de adaptação ativa. O ambiente gerava a necessidade do ser se modificar. Para Darwin, não. Existia uma variabilidade de seres, o ambiente selecionava o melhor, o que seria chamado de adaptação passiva.
Usando um exemplo das girafas, que é muito clássico, muito comum nas questões de biologia. Lamarck olhou girafas de pescoço curto. Depois de um tempo ele voltou, viu girafas de pescoço médio. Depois de um tempo ele voltou e viu girafas de pescoço longo. Ele fez a seguinte dedução: as girafas estão esticando o seu pescoço para conseguir o alimento lá no alto. O pescoço está ficando cada vez mais longo. Elas vão se acasalar e vão ter filhos de pescoço longo. Pensamento de Lamarck. Lei do uso e desuso e transmissão de características. Já o Darwin observava que tinha girafas de pescoço curto e de pescoço médio e pescoço longo. Para ele, as de pescoço médio e longo conseguiam se alimentar mais e sobreviviam. As de pescoço curto morriam, como ele mostra no desenhozinho aqui. E aí, se essas de pescoço curto morriam, essa característica ia cada vez ficar menos frequente na população. Já as de pescoço longo, que comiam muito e reproduziam, tinham filhos, a maioria de pescoço longo. Então, para eles, o ambiente selecionou a girafa de pescoço longo. Resumindo as duas teorias, então, Darwin, né, que é a teoria que a gente aceita hoje, que é a correta, fala então que a seleção natural existe e que ela atua para selecionar quem é mais adaptado. Já Lamarck, que é o errado, né, no momento, falava que o ambiente fazia os seres mudar, o que seria então chamado de lei do uso e desuso. Aquele órgão usado ia sobreviver, né, e aquela característica ia passar para os seus filhos. Então, uma habilidade que você precisa ter ao final dessa aula agora é comparar as teorias de Lamarck e Darwin. Seleção natural, lei do uso e desuso, ok? Dá um joinha aí então. Bye, bye.